Bem, amigos, vamos falar sobre a lição número 6, esse desafio nosso dessa semana, a lição que vai tratar sobre encontrando descanso nos laços familiares. Temos estudado durante o trimestre sobre como podemos encontrar descanso em Cristo. A família se torna, assim, a base maior para que Deus possa agir, atuar, e o Senhor Jesus Cristo trazer, então, assim, um pouco de calma para todos nós. Há pessoas que têm famílias bem estruturadas, outros, infelizmente, não têm a família ideal. Mas nós podemos encontrar dentro da família aquilo que Deus deseja nos dar como sendo uma base para o descanso especial que Ele deseja colocar em nossa vida. Se nós olharmos para o nosso mundo, não existe uma família perfeita. Por isso que a lição dessa semana vai se tornar assim muito importante para que nós possamos então assim discernir como podemos encontrar felicidade e paz e sossego e descanso dentro da família. O apóstolo Pedro, ele na sua segunda carta, no capítulo 3, versos 17 e 18, ele diz o seguinte: portanto, vocês, meus amados irmãos, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que vocês não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que vocês se encontram. Pelo contrário, quero que vocês cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro está falando de um assentamento, de uma base assim maravilhosa, plena, confiante, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele está então nos direcionando para que nós não caiamos de nossa posição segura. A pessoa que alcançou descanso em Cristo, ela tem que saber que esse descanso, ele é um descanso que pode ser perpetuado para dentro da família, para o trabalho, para as nossas relações. Nem sempre isso é fácil, mas é possível a pessoa tentar. Por isso que o estudo sobre a família vai nos dar uma base muito apropriada para que nós possamos então descobrir como Deus deseja colocar paz, sossego, descanso em nós através da família ou na família através de nós. Um pensamento cristão diz o seguinte: as famílias cristãs devem ser as principais preservadoras do interesse pela verdadeira religião neste mundo. Deus consegue falar a muitas famílias através da religiosidade. A Bíblia mostra famílias, por exemplo, que tinham alto nível de religiosidade. E mesmo essas famílias tendo essa religiosidade, eles não ficaram imunes aos problemas. O que vai nos dizer que não existe família perfeita. Mas existe, pelo menos, parâmetros para tornar as famílias perfeitas. Se nós olharmos para a família de Abraão, por exemplo, foi uma família chamada por Deus para um ministério de início de uma nação que Deus queria lá na frente fazer nascer o Senhor Jesus dentro de uma família. Abraão foi chamado, mas ele teve um problema sério na questão da fé em Deus em determinado momento. Deus prometeu que ele seria uma grande nação, pai de uma grande família. Mas, no entanto, isso não aconteceu. 10 anos haviam se passado e Abraão, então, ouviu a sua esposa dizendo: olha, eu tenho uma escrava, Agar. Por que você não tem um filho através dela? Vai ser nosso filho também. E Abraão consentiu com essa ideia. Foi um grande problema de ter feito isso, porque Ismael nasceu. Depois Isaque nasceu de Sara. E os dois meninos começaram a brigar. E Sara exigiu de Abraão: você tem que mandar essa mulher embora. Tanto ela como o filho dela. Ou eu ou ela. E Abraão, logicamente, escolheu Sara e despediu Agar. E hoje nós temos um grande problema assim, político dentro de uma nação ou dentro de um território no Oriente Médio. Os árabes com os judeus não se dão bem, frutos justamente desse nascimento de Ismael e de Isaque. Depois nós encontramos a família de Jacó. Mesmo na família de Isaque, quando nasceu Jacó, ou nasceram Jacó e Esaú, já houve problemas de favorecimento. O Isaque gostava mais de Esaú e a Rebeca gostava mais de Jacó. Essa preferência pelos filhos criou um problema sério. E mais tarde,
A própria Rebeca ajudou Jacó a enganar Isaac, roubando a bênção da primogenitura que era de Esaú, e o conflito de dois irmãos se exaltou a tal ponto que Jacó teve que fugir. E depois encontramos Jacó, assim, amando uma mulher e recebendo como esposa outra. Amou Raquel, trabalhou por ela e recebeu Lia, porque era costume da época e da ocasião e da região que a mais velha não poderia ser deixada de lado. Ela tinha que casar primeiro. Então o pai de Raquel, ele numa manobra colocou Lia na noite de núpcias para que Jacó ficasse com ela. E Jacó tomou um susto. O que está acontecendo? E ali criou-se um grande problema. Mas a Bíblia ressalta que Jacó amava Raquel. Quem nasceu como filho de Raquel? José. E esse menino foi assim idolatrado pelo pai. O pai fazia tudo por ele. De maneira que os irmãos começaram a ter inveja de José. E um dia, quando Jacó mandou que José fosse ver os irmãos como estavam, eles o recepcionaram muito mal. Pensaram em matá-lo. Judá pensou em matá-lo. Mas Rúben disse: não, vamos maltratar ele um pouquinho, colocá-lo dentro de um poço seco, depois a gente vê o que faz com ele. E no meio do caminho, uma caravana de amalequitas que ia para o Egito deu uma ideia assim diabólica para Judá. E Judá vendeu o irmão, ganhou alguns trocados, e eles então assim se macomunaram para enganar o pai. Mesmo o sofrimento de Jacó é terrível, foi o sofrimento de Jacó, a depressão que ele caiu. Os filhos não tiveram dó. Olha que era uma família bem estruturada inicialmente, mas se tornou o palco de tantas situações inadequadas. Lá na frente, Deus utilizou essa má ação desses moços para transformar e preservar a vida de todos eles. E dali a nação cresceu. Quer dizer, Deus utilizou, assim, consertou um erro deles e transformou aquilo que era uma desgraça em uma bênção para toda a família, né? Então isso mostra como as famílias, elas são desajustadas em muitas situações, mas se Deus estiver dentro da família, ainda haverá, mesmo assim, bênçãos. Deus deseja que haja paz nas famílias, que se torne um lugar de descanso emocional. Enquanto eu estou gravando aqui, eu tive que sair de um local que eu estava gravando, aquele local que tem aquelas flores, passa de monotrilho, porque um casal vizinho estava brigando, e eu percebi que eles estavam jogando coisas assim, no chão e discutindo muito, e os gritos eram muito altos. E a gente fica chateado quando vê uma família brigando desajustada. Deus quer que haja paz na família. E isso, às vezes, a gente encontra até na vizinhança, na nossa família mesmo, esse desajuste, sabe? Essas brigas, esses atritos. O pai e a mãe são responsáveis por trazer paz para a família e por trazer a família sobre o altar do Senhor. Isso é muito importante, que haja uma conjugação de propósitos ideais entre o pai e a mãe. Tá? No livro Evangelismo, página 142, Ellen White escreveu o seguinte: caso haja agradável harmonia no círculo familiar, os anjos de Deus podem ministrar no lar. Caso haja sábia direção doméstica, bondade, mansidão, paciência, aliadas à firmeza de princípios, então estáis certos de que o marido será um laço para o lar. Ele unirá a família com santos laços e apresentará essa família a Deus, ligando-se com ela sobre o altar do Senhor. Que luz uma família dessa forma irradia, diz Ellen White. Então veja que coisa abençoada, o pai e a mãe unindo a família em laços de amor e paz, para que haja uma iluminação irradiando dessa família. As pessoas percebem quando há um bem-estar assim, saindo da família, uma energia espiritual maravilhosa que abençoa outras famílias. Por isso que Deus disse para Abraão: você vai ser uma bênção para as famílias da terra. E nós temos que ser uma bênção para as famílias da terra também. Por isso que muitas vezes aquilo que acontece dentro de casa se torna uma influência para todos assim, os filhos. Tá? O pai e a mãe tem que ser realmente o grande esteio doméstico para que os filhos se tornem filhos bem crescidos. Até uma lenda escrita por um escritor que conta que os peixinhos no fundo do mar ficavam assim muito intrigados porque os camarões nadavam para trás, os caranguejos também,
e eles resolveram montar então uma escola para ensinar caranguejos de siris, principalmente os siris, nadar para frente. E aquela escola foi montada e aqueles cardumes de siris aprendiam a nadar para frente, e os professores ensinavam e davam ordem, e eles faziam tudo direitinho, mas quando chegavam em casa os siris voltavam a nadar para trás, porque viam o pai e a mãe nadando para trás, eles voltavam a nadar para trás. Então veja que a influência que o pai e a mãe têm para os filhos é impressionante. A influência de um lar é muito importante. A formação de uma pessoa está na base do lar. Quantas pessoas hoje têm tribulação na vida porque o lar não foi uma estrutura boa para as pessoas. Quando há separação assim, dos cônjuges, os filhos sofrem assim, a influência dessa ruptura e lá na frente apresentam assim grandes terremotos emocionais, porque aquilo que aconteceu vai causar ou provocou assim, um desequilíbrio emocional na criança e depois então no adulto. Tá? Com quantas pessoas eu converso e que tem problemas e quando vou conversar, geralmente está na família a base daquele problema. Tá? Por isso que é importante que haja uma boa influência dentro da família. Uma família tinha 2 filhos e os filhos se tornaram marinheiros. E o pai, que era agricultor, não entendia como é que meus filhos assim, se apaixonaram pelo mar. Não tem nada a ver com aquilo que nós somos. Tá? Aí um parente veio visitá-los e disse, olha, o pai reclamando, meus filhos são marinheiros, gente, eles estão viajando muito, gente quase não vê os filhos, saudade deles. Por que eles foram se tornar marinheiros? Aí então aquele parente, que era um homem bem assim culto, olhou na parede e disse, e esse quadro aí, que quadro é esse? Havia um quadro grande na parede da sala, e aquele quadro mostrava um navio imenso, assim, no meio das águas do mar. Uma nuvem bonita, e aquele navio, bonito mesmo, um transatlântico, no meio do mar assim, e aquele parente disse, olha, aqui está a explicação por que seus 2 filhos se tornaram marinheiros. Essa paisagem, essa figura desse navio influenciou seus filhos. Eles se apaixonaram pelo mar, pela vida do mar, olhando esse quadro todos os dias. A influência que um lar tem, ela é impressionante. Essa semana vamos estudar a história de José dentro do lar dele. Como a influência desse lar foi assim uma bênção para José e para os outros filhos, inicialmente foi uma maldição. Mas Deus converteu tudo numa bênção para todos eles. Vamos entrar ao estudo dessa lição, que Deus nos abençoe. Obrigado porque você está conosco. Tenha um feliz sábado. Que haja uma bênção para cada família que vai estar conosco estudando a lição nessa semana. Fica com Deus. Vou orar. Senhor Deus querido, obrigado porque a nossa família pode se tornar uma bênção em tuas santas mãos. Pode haver paz para todos os membros da família através do teu poder em nós. Habita conosco, esteja com nossos familiares. Dê paz a cada família em nome de Jesus. Amém. Obrigado porque você está conosco. Fique com Deus. Amém.